Bom dia, seja bem-vindo a mais um culto online. A gente continua aqui nesse formato de mesa, a Orquídea continua ali no cantinho e eu quero te convidar a cantar ao Senhor. Nós vamos primeiro exaltar o nome de Deus e depois cantar uma canção que tem a ver com a nossa reflexão. Hoje o nosso culto vai ter só 2 músicas para a gente ter mais tempo para nossa conversa, para nossa reflexão e para que também a gente não fique cansado aqui, porque o tema é denso, o tema é profundo, então a ideia é a gente não se cansar e daqui a pouco a gente vai para nossa live e vai conversar um pouco mais. Então vamos começar cantando, te convido a cantar junto se você conhece, caso você não conheça a letra está aqui embaixo. És bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Que Deus é bom o tempo todo. Mesmo quando tudo aparentemente vai mal, Deus continua sendo bom e fiel a nós. Vamos cantar? Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Mas normalmente, quando eu erro, normalmente eu voltaria e gravaria de novo, faria de um jeito melhor. Mas já que a gente está aqui ao redor da mesa, nesse ambiente mais informal, vai seguir assim. A segunda música é uma música que é nova pra mim. Talvez ela não seja tão nova pra você. Eu te convido a cantar também, se você conhece. Mas eu já tô dizendo que ela é nova pra mim porque eu tô aprendendo agora essa música. Mas acho que ela tem tudo a ver com o nosso tema, os mascarados, de tirar as máscaras, da gente se revelar e se abrir uns pros outros. Essa música tem tudo a ver, vamos cantar junto. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. E juntos lado a lado, andamos com Jesus. E
expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Se a gente vai cantar só duas canções, por que eu escolhi essas duas? Porque primeiro nós exaltamos a bondade de Deus e o amor fiel de Deus. É por causa desse amor de Deus por nós que nós podemos amar uns aos outros. Nós não sabíamos amar, nós não sabíamos o que é amor. E porque Deus nos ama, nós primeiro aprendemos o que é o amor, mas também nós somos libertos de toda a carência, de toda a necessidade de sermos amados. Eu não preciso ser amado por você. Eu sei que eu sou amado por Deus e por isso eu quero doar amor a você. Então é diferente quando nós entendemos de onde vem o nosso amor, quem preenche a nossa carência, que Deus é bom o tempo todo Ele é bom. Quando nós entendemos isso, nós somos livres para amar, nós somos livres para doar amor e livres também para pedir perdão caso a gente cometa algum erro. Então essa canção fala sobre isso, eu quero te convidar a cantar de novo desde o começo, vamos cantar juntos. E quando essa canção fala, não existem mais barreiras em meu ser, é isso que nós estamos falando, tirar as máscaras, derrubar as barreiras, se abrir uns para os outros. Então vamos cantar juntos? Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou livre pra te amar. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Vamos orar? Senhor, cria em nós esta unidade. Desperta em nós a vontade de doar amor e livra-nos da carência, esse desejo insaciável de recebermos. Nós clamamos a Ti, Pai, preenche o nosso coração, preenche a nossa consciência. Nos liberta desse vazio interior, desse vazio que quer sempre mais de Ti, quando na verdade o Senhor nos transformou em fontes de vida eterna,
fontes a jorrar a água do rio da vida. Então nós clamamos, Pai, ajuda-nos a nos entender como fontes, não como potes vazios, carentes do Teu amor, mas cheios do Teu amor, preenchidos pela Tua graça e pelo Teu Santo Espírito. Nos ajuda a entender que somos feitos para transbordar, para fluir na vida do nosso irmão, do nosso próximo, e não mais para ficar vagando pela terra, buscando alguém que nos preencha, buscando algo que nos satisfaça, buscando até mesmo mais de Ti quando o Senhor já está revelado a nós, quando o Senhor já está entregue a nós. Nos livra dessa espiritualidade carente, mimada, infantil, que quer sempre mais do Senhor e não se importa e é indiferente em relação às carências das pessoas ao nosso redor. Dá a nós uma espiritualidade satisfeita, um coração cheio, para que nós possamos transbordar, olhar ao nosso redor, olhar para os nossos irmãos e irmãs e dizer: nós somos um, eu estou aqui para te abençoar, eu estou aqui para me doar, eu já recebi o que eu precisava, eu já tenho a presença de Deus em mim e agora eu quero transbordar na tua vida, eu quero entregar para você aquilo que ainda te falta. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos a nós mesmos como cooperadores teus, como obreiros na tua obra, como obreiros que estão fazendo aquilo que o Senhor está fazendo e não como carentes e vazios, Pai. Preenche a nossa essência, preenche o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. 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 Essa é a nossa oração e através dessa série que nós estamos falando, Mascarados, a gente quer refletir um pouco sobre isso, sobre esse amor que sai de nós, que transborda de nós para o nosso irmão. Antes de começar hoje, eu quero propor uma recapitulação. Semana passada, a gente fez de um jeito bem orgânico. Ó quem tá aqui, ó, meu café. Semana passada a gente fez de um jeito bem íntimo aqui, bem informal. E nessa informalidade eu queria que os irmãos entendessem. Algumas reflexões nossas, elas partem de uma espontaneidade do coração que às vezes não dá para explicar direito. Então eu fiz alguns rabiscos no papel semana passada e a gente não usou slides. Então hoje eu quero recapitular só para apresentar os slides. E aí você pode pensar assim: nossa, mas vai ficar repetitivo, vai ficar chato. Olha, é repetindo que a gente aprende. Quanto mais a gente repete uma informação, mais ela é fixada na nossa memória, no que a gente pensa e interpreta sobre a vida. Então repetir sempre é bom e eu garanto que não vai ficar chato, não vai ficar maçante, porque você vai ver os slides passando aqui na tela. Então, para a gente começar, deixa eu pegar aqui meus rabiscos. Ó, meu caderno acabou. Esse é o caderno que eu anoto meus pensamentos, as mensagens, as reflexões e acabou. Eu quero começar então essa reflexão lembrando um pouco do que a gente falou semana passada. Aí nos slides vai aparecer para você onde a gente estava. E é engraçado que toda vez que eu preciso da tecnologia, ela me deixa na mão, ela trava. Então, assim que carregar aqui, a gente vai prosseguir. Pronto, vamos lá. Semana passada, então, a gente fez uma transição. A gente começa com uma transição. A transição é o fim da série Peregrinos. Nós falamos: e se fosse o nosso último encontro? E se fosse a nossa última mensagem? Se fosse o nosso último encontro, a nossa última mensagem, sobre o que nós teríamos que falar? E nós falamos sobre o amor. O amor é a essência de tudo. Assim nós terminamos a série Peregrinos. E aí nós começamos uma série nova, que é a série Mascarados. Essa nova série, ela é uma continuação de um raciocínio lógico que terminou quando a gente falou que o amor é a essência de todas as coisas. A questão e a reflexão é: se tudo o que deveria ser dito está dito, o que nós fazemos agora? Se aquela mensagem foi a última, o que a gente faz entre eu já entendi todo o evangelho, já entendi essa mensagem de Deus, já entendi o amor, já entendi que é sobre amor, já entendi a essência de tudo, daqui até a volta de Jesus ou daqui até a nossa morte, o que a gente vai fazer? E aí nós chegamos nessa reflexão: daqui para sempre nós vamos praticar esse amor, colocar esse amor, que é a essência de todas as coisas, em prática. E para praticar esse amor, nós estamos fazendo uma série para entender o que nos atrapalha. O que é que nos impede de praticar esse amor de forma plena, de forma completa? E aí entra então a reflexão chamada Mascarados, nos protegendo de nós, que é uma
é um paralelo, uma comparação com as máscaras de proteção que a gente tem que usar. O coronavírus é um vírus que está fora da gente e a gente usa máscaras para esse vírus não entrar na gente. Mas existem máscaras que, ao invés de nos proteger de doenças, elas nos deixam doentes. Então, quais são essas máscaras que promovem doenças? Nós estamos falando dessas máscaras e principalmente falando de uma doença que é a doença que ataca e fere a comunhão, a comunidade. Não esse meu corpo individual, mas o nosso corpo coletivo, o nosso corpo Igreja de Cristo. Então é disso que nós estamos falando. Praticar o amor e entender o que é que nos atrapalha. Semana passada nós lemos Efésios capítulo 2, versículos 14 a 22. Diz assim: pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então, a partir desse texto, a gente fez uma reflexão. Primeiro ponto, né? Primeiro ponto lógico, primeira estação nesse caminho, nessa jornada reflexiva, primeira parada nossa foi a questão: o que são máscaras? Do que a gente está falando quando a gente fala de máscaras? Bom, a partir de Efésios 2, a gente viu que existia uma barreira. Essa barreira é igual a um muro de inimizade que separa dois tipos de pessoas, os que estavam perto dos que estavam longe. No caso da carta de Paulo aos Efésios, os judeus e os gentios, os que estavam perto e os que estavam longe. Eles estavam separados por uma barreira, um muro de inimizade. Essa barreira e esse muro de inimizade eram fundamentados na lei e nas ordenanças. Então, era um muro que separava pessoas e a base desse muro, o fundamento desse muro, eram as leis e as ordenanças. Então, do que a gente está falando aqui? A gente está falando de uma lógica separatista fundamentada em regras religiosas, em mandamentos e ordenanças divinas. Ou seja, usar os mandamentos para separar pessoas em classes do tipo: você é do bem, você é do mal, você é judeu, você é gentil, você é melhor que aquele outro, você é cristão e você é ateu, você é evangélico e você é da Umbanda. Então, essa base de ordenanças religiosas que servia para separar pessoas, separar entre bons e maus, justos e injustos, é uma base que fundamentada nas leis. Se a base é cumprir a lei, cumprindo a lei nós nos tornamos bons ou maus, essa base foi destruída, ela foi anulada, porque a base nossa agora é a graça, e pela graça ninguém presta, todo mundo é igual em seus pecados e também todos são salvos pela graça, ou seja, a graça está disponível a todos porque todos são pecadores. Então não existe um muro e uma barreira que separa dois tipos de pessoas. Ou todo mundo é pecador, se for baseado na lei e na ordenança, ou todo mundo está alcançado pela graça. Ou está todo mundo igual, ou está todo mundo igual. Não tem outra opção. Então, quando Efésios 2 diz que essa barreira e esse muro de inimizade foi destruído, significa que aquilo que nós usamos para nos separar e nos distanciar uns dos outros foi derrubado. Dessa forma, a gente completa o nosso entendimento sobre o que são as máscaras. Máscaras, então, são essas barreiras, esses muros de inimizade. É aquilo que nós usamos para nos separar e nos distanciar uns dos outros. Máscara é o que eu uso para me separar de você. Se isso está fundamentado naquilo que eu faço ou deixo de fazer, na minha ética, na minha moral, isso caiu por terra. Em Cristo, nós todos somos iguais. Em Cristo não existe mais essa separação. Então, essas são as máscaras que nós estamos falando, tudo aquilo que serve para a gente se separar, para dizer: você é você e eu sou eu. Eu não tenho nada a ver com a sua vida, você não tem nada a ver com a minha vida. Tudo aquilo que nos separa é uma máscara. E aí, essa máscara que eu uso para me proteger de você, que nós usamos para nos proteger de nós, dessa nossa conexão, é aí que nós precisamos tirar essa máscara. E o que é tirar essa máscara? Por que nós precisamos tirar essa máscara? Porque ela nos atrapalha, ela nos adoece.
Mas o que é tirar a máscara? Então nós vamos passar aqui ao entendimento. Tudo aqui é recapitulação, gente. Estou repetindo para fixar melhor o nosso entendimento. Em primeiro lugar, tirar as máscaras é entender. Entender uma coisa que está lá em Efésios capítulo 2, que a gente acabou de ler. Entender que nós somos membros da mesma família. Nós não somos mais estrangeiros. Nós somos concidadãos. Nós somos cidadãos do mesmo lugar. Membros da mesma família. Nós pertencemos à mesma nação, ao mesmo povo. Esse nós aqui não está falando dos judeus ou dos gentios, não está falando do brasileiro ou do estrangeiro ou do refugiado, dizer assim, eu sou cidadão brasileiro. Não, nós somos concidadãos de uma nova nação chamada Cristo. Então nós que estamos em Cristo, nós somos cidadãos celestiais, cidadãos dos céus. Não existe uma pátria diferente de outra. Eu não sou brasileiro em detrimento de um argentino. Nós, brasileiros e argentinos que estamos em Cristo, somos concidadãos. Então nós somos membros da mesma família e pedras de um mesmo edifício que está alinhado pela pedra angular que é Cristo Jesus. Então em Cristo Jesus nós estamos unidos, conectados, unificados. Nós somos pedras construídas, colocadas uma sobre a outra, encaixadas, e quem dá o alinhamento para essas pedras, para a nossa relação, para a nossa comunidade, quem é o parâmetro moral e ético que vai dizer para a gente como é que nós devemos agir e o que nós não devemos fazer, essa pedra que é o parâmetro ético, quem diz que é o certo e errado, é Jesus Cristo. Por isso, entendendo, nós temos um entendimento agora, que nós somos membros da mesma família e pedras de um mesmo edifício alinhado por Cristo. Agora que nós entendemos, nós vamos para um segundo movimento. O segundo movimento é revelar. Então, primeiro entender o que Cristo fez, para depois revelar. Revelar significa remover aquilo que nos separa e nos distancia uns dos outros. Revelar, a palavra revelar significa tirar o véu. Revelar, tirar o véu, desvelar poderia ser uma palavra também. A partir do momento que eu entendi que não existe mais uma barreira que me separa de você e que nos separa de quem está lá fora da igreja ou de quem não está assistindo esse culto online, a partir do momento que eu entendi isso, do entendimento eu passo a revelar. Eu passo a colocar em prática esse amor que é a essência de tudo, que nós falamos na última mensagem do Peregrino. Então, como que eu pratico o amor? Revelando este amor. Revelando, a partir das minhas atitudes, que o muro caiu, que a barreira foi derrubada e que já não existe mais nada que nos separa, que nos diferencia, porque em Cristo, eu e você estamos fazendo parte do mesmo edifício, da mesma comunidade, da mesma comunhão. Esse é o entendimento que nós revelamos. Então eu revelo um entendimento. Eu entendo uma revelação e revelo um entendimento. Eu entendo o que Cristo me revelou e aí a partir desse momento eu revelo esse entendimento de Cristo. Eu revelo a partir de agora com as minhas atitudes, com as minhas obras, com as minhas ações. Então o que é tirar as máscaras? Entender uma revelação e revelar o entendimento. Tirar as máscaras, portanto, é, através das minhas atitudes, demonstrar o que Cristo me mostrou. Que esse muro de inimizade foi derrubado e que não existe mais diferença entre judeu e gentil, bárbaro e cita, homem e mulher, negro e branco, escravo e livre, homem e mulher, não existe mais separação. Rico, pobre, não tem mais essa separação. Nós somos humanidade, nós somos humus. A palavra humanidade vem da palavra humus, que tem a ver com barro, com terra. Nós somos feitos do pó da terra e nessa humanidade todo mundo está igualado. Essa é a mensagem da comunhão. É por isso que nós devemos tirar a máscara, para acabar com essas separações entre nós. E aí eu falei também na semana passada, vou recapitular, eu falei dos círculos sociais. Para quem nós vamos tirar as máscaras? Quando eu vou tirar a minha máscara, eu tiro ela diante de quem? Então o primeiro círculo social é a família ou os amigos, porque tem amigos que me conhecem mais do que os meus familiares e tem familiares que me conhecem num aspecto que eu não revelo aos meus amigos. Então o primeiro círculo é eu, a família e os amigos. Aí eu saio de mim para me revelar à minha família e aos meus amigos. Depois eu vou para um círculo maior, que são os colegas, que são aqueles que são distantes, aqueles que são os colegas de trabalho, meu chefe, meu funcionário, o colega, aquele que eu encontro, o porteiro do condomínio, enfim, todo mundo que eu vou encontrando ao longo do dia a dia, aí, o motorista do Uber, enfim, muita gente. Esses colegas, essas pessoas que nós até conhecemos, mas não temos intimidade, nós vamos nos revelar a esses colegas. O que é esse revelar? Revelar é ir aprofundando a comunhão e a comunidade
ao ponto que você vai perceber que já não vai fazer sentido essa separação de círculos sociais. E a gente vai para uma última separação de círculos sociais, que seria a humanidade como um todo. E aí, na série Peregrinos, a gente fez essa conexão. A gente falou de como nós aqui no Brasil estamos conectados com a China, por um simples vírus que rapidamente cruza o mundo e mostra que nenhum de nós está isento do outro. E esse outro nunca está distante o bastante. Por isso, quando a gente vai olhar para esses círculos, a gente vai entender que amar é se conectar com o próximo círculo, é essa expansão do eu, até que esse eu se torne um nós. É o eu se tornando um nós. Se você parar para pensar, quando eu me aproximo de um colega e me revelo a ele, me mostro a ele, mostro que em mim habita o Espírito Santo de Deus, que quer ter comunhão com ele deixa de ser um colega e passa a ser um amigo. E ele deixa de ser um amigo e passa a ser um irmão, que faz parte da minha família de fé. Por isso esses círculos sociais que você está olhando aí na tela, eles já não fazem tanto sentido. Porque se todo mundo é meu próximo e se amar é me conectar com esses próximos, eu vou derrubando esses círculos, eu vou apagando essas fronteiras, de modo que eu e a humanidade nos tornamos um. União, unidade, comunhão, comunidade. Como é que eu vou me tornar um com todos? A partir dessa transformação da consciência, a transformação do meu entendimento individualista e egocêntrico no entendimento mais comunitário, mais coletivo, de amor ao próximo acima de um amor egoísta, egocêntrico, individual. E aí que nós vamos tirando as nossas máscaras, revelando e nos conectando com o próximo, sempre o próximo. Então, de mim para minha esposa, depois eu e a minha esposa para os nossos amigos, depois dos nossos amigos para os nossos colegas, e aí nós vamos nos revelando, nos conectando e fazendo conexões e expandindo esse eu. O que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou transmitindo à nossa comunidade uma consciência. Essa consciência que eu recebi da palavra, que é a consciência de Cristo, ela saiu de Cristo e foi expandida até mim e até alguns de nós. E agora nós estamos expandindo essa consciência para você que está ouvindo. É uma expansão desse eu divino que se expandiu até mim e está se expandindo até você, para que eu e você agora nos expandamos, nos expandamos até os nossos próximos, até a humanidade como um todo. E aí a gente terminou num desafio prático. Como praticar o amor e aprofundar as nossas conexões em tempos de distanciamento social? Como é que a gente vai fazer isso agora? Como é que nessa era online a gente expande esse eu para se tornar um nós? Como é que você conhece pessoas novas? Como é que você conhece ainda mais profundamente as pessoas que você já tem na sua rede social, na sua igreja, nos seus contatos? Como é que a gente expande esse eu? Como é que a gente vai expandir para se tornar cada vez mais próximos, íntimos, profundos e comungar? Comungar é partilhar da vida. Como aproximar as conexões, ainda que nós estejamos em distanciamento social. Esse foi o desafio prático de semana passada, foi aqui que nós paramos e agora eu quero entrar na reflexão de hoje, mas eu não vou me alongar. A gente já está aqui indo para mais ou menos 30 minutos de reunião, eu não quero passar de 45 minutos. Então, a reflexão de hoje, ela parte do ponto da semana passada. Nós vamos apenas complementar. Eu quero te convidar a ler Efésios capítulo 4, versículo 25. A gente já está acabando, eu só vou fazer um acréscimo a toda essa reflexão. Efésios capítulo 4, versículo 25. Eu deixei aqui meu marca-página. De sempre agora o meu marca-página vai ser esse aqui, ó, uma máscara. Eu só não vou ler de máscara, senão vai ficar esquisito. Efésios 4, versículo 25. Ainda no texto de Efésios, que é o texto que melhor explica pra gente o que é comunidade, o que é comunhão, o que é igreja, por isso que eu estou ainda no texto de Efésios, vamos ler aqui, Efésios 4, 25. Portanto, indica a conclusão. Paulo começa com portanto. O que é esse portanto? É assim, ó. Eu falei umas coisas importantes até agora. Dito isso, portanto, diante dessa teologia, dessa revelação de quem é Deus, essa revelação de como funcionam os dons espirituais, de como cada um faz parte da vida do outro, de como esse muro dessa inimizade foi derrubado, portanto, diante destas coisas, ele vai fazer uma conclusão. A conclusão é: cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo.
Vamos destacar nesse texto esse contraste que Paulo faz entre mentira e verdade. Nós devemos abandonar a mentira e falar a verdade. Deixa eu tomar um cafezinho aqui antes que ele esfrie. Nem todo mundo sabe, mas enquanto eu tomo esse café aqui nos grupos de WhatsApp, todo mundo fica tirando sarro que esse café tá gelado. Ele não tá gelado, gente, ele tá quente. Ele tá começando a ficar gelado agora, mas vamos voltar pro texto. Abandonar a mentira e falar a verdade. A palavra verdade no grego é aletheia. Aletheia é uma palavra que é a junção de duas. A, que significa negação, aletheia. Letheia significa véu. Olha que interessante. Aletheia é não, negação, e véu, é não véu, é sem véu. Então a palavra verdade no grego significa tirar o véu. Tirar o véu é revelar. Revelar, esse véu que cobre a face, revelar é tirar. O véu é tirar a máscara. Tirar a máscara. Olha esse texto de Efésios 4:25. Nós devemos abandonar a mentira e tirar a máscara e falar a verdade. Verdade é tirar a máscara. E o argumento de Paulo, que está explicado em todo o texto de Efésios, aqui ele faz questão de repetir, vocês devem tirar a máscara, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Você não deve tirar a máscara por solidariedade, por caridade, por bondade, porque você é bonzinho. Você não deve tirar a máscara para se mostrar aos outros, para aparecer, para chamar a atenção. Não! Você deve tirar a máscara porque agora você tem um novo entendimento, que todos nós somos membros do mesmo corpo. Se eu sou membro de um corpo com você, quando eu minto para você, eu estou me distanciando, me afastando e me separando de você. Isso não pode acontecer. Não pode existir mentira onde deve haver comunhão. Ou melhor, se há mentira, não há comunhão. Se existe mentira em nosso meio, não existe comunhão entre nós. Por isso nós cantamos semana passada. Nós somos uma família sem qualquer falsidade. Porque a verdade entre nós, a verdade que deve ser dita é tirar o véu. Porque se nós fazemos parte do mesmo corpo, quando eu minto a você, eu prejudico a mim mesmo. Em que sentido? Eu prejudico a mim mesmo porque eu não amadureço. Se eu escondo de você as minhas falhas e os meus pecados, você vai achar que eu sou santo. E eu nunca vou ser confrontado nas minhas falhas e nos meus pecados. E se eu não for confrontado, eu não cresço. Eu não abandono esses pecados e eu não vou caminhar rumo à maturidade de fé, à maturidade espiritual. Por isso eu preciso me expor, tirar o véu, tirar a máscara, para que você tenha o direito e a chance de me exortar, de me encorajar a um novo tipo de caminho, a um novo tipo de vida. Então é isso, gente. Nós devemos abandonar a mentira porque a mentira mata a comunhão. Ela aniquila a comunhão, ela destrói a comunhão, ela adoece esse corpo de Cristo. Imagina isso. Um de nós aqui no corpo é a cabeça e o outro é o tronco. Imagina que a cabeça, ela quer se esconder do corpo, do tronco, né, do corpo. Ela põe uma máscara aqui no pescoço. Essa máscara impede a circulação sanguínea, impede a circulação das ordens do cérebro, de como aí os neurotransmissores vão levar as informações do cérebro para o corpo. E essa máscara corta a comunicação verdadeira e fluida entre a cabeça e o corpo. Ora, o corpo morre. Então, entre nós, se um de vocês é o cabeça e se um de nós aqui do lado de cá é o resto do corpo, não deve haver uma máscara, não pode haver uma separação, porque senão a gente morre. Então a máscara da religiosidade, esse fingimento de que todo mundo é santo, de que seu casamento é perfeito, de que seus filhos são perfeitos, de que essa máscara que a gente, essa pompa que a gente veste, de que nós não temos nada, essa máscara polida, vocês estão entendendo? Eu não vou ficar me alongando nos exemplos, senão a gente vai perder tempo aqui. Isso é mentira. E a mentira deve ser abandonada. Nós não devemos nos esconder uns dos outros. Uma cabeça escondida de um pescoço deixa o corpo morrer, faz o corpo ficar doente e morre. Então não dá para fazer isso, gente. Não dá para ter mentira em nosso meio, não dá para ter falsidade entre nós. Nós precisamos dizer a verdade, porque a verdade leva à comunhão. Quando eu era menino, a gente jogava bola
perto de casa tinha um campinho, e aí tinha uma brincadeira sempre, porque aí chegava todo mundo lá pra jogar bola, e aí o pessoal falava assim, como é que a gente vai saber quem é quem, né? Não tinha colete, e aí falava assim, quem é o time tal e o time tal? Vai ser com camisa contra o sem camisa. Quem jogou bola na rua sabe que é assim que funciona. É com camisa contra o sem camisa. E aí sempre tem alguém do time sem camisa que não quer tirar a camisa. Alguém tem mais vergonha do corpo, tem vergonha do próprio corpo e fala assim, não vou tirar a camisa não vou tirar a camisa não. E aí a gente tinha sempre uma brincadeira que a gente fazia, que era mais ou menos assim. O cara falava, não quero tirar a camisa. Aí todo mundo começava assim, tira. E aí ele falava, tá bom, vai. Aí ele tirava a camiseta, a gente falava, põe. Era... Quem jogou bola na rua e quem já participou de acampamento sabe desse tipo de zoeira. A gente falava assim, tira, e depois a pessoa tirava e falava, põe. Olha que interessante. Tira a máscara. Esse movimento acontece com Jesus, por exemplo. A gente viu que Jesus, lá em João capítulo 1, diz que ele é o verbo encarnado, a palavra que se fez carne, ele é Deus que habitou entre nós. 1 de João capítulo 1, a gente vai ler daqui a pouco, também fala isso, diz que Jesus é a revelação de Deus. Colossenses capítulo 1 também fala que ele é a imagem do Deus invisível. Ele é aquilo que dá pra ver de um Deus que não dá pra ver. Então Jesus é Deus sem máscara. Jesus é Deus tirando a máscara, Deus se revelando a nós. A maior revelação de quem é Deus é Jesus. Quando a gente olha para Jesus, Jesus é Deus sem máscara. Eu fico imaginando que a humanidade como um todo ficou o tempo todo olhando para Deus, e eu falei semana passada daquela construção toda, de Deus querer caminhar com a gente no jardim, e a gente querer colocar Deus num pedestal, num trono de glória, a gente querer colocar Deus num lugar distante da gente. E eu fico imaginando que a gente criou esse distanciamento por causa do pecado, essa distância do véu de Deus, colocou Deus atrás do véu do Santo dos Santos, e a gente ficou, tira. E aí quando Deus tirou o véu e se revelou a nós, a gente fez a mesma coisa que a gente fazia lá na minha rua quando eu era criança. A gente olhou para Deus e falou, põe. Por quê? Porque a humanidade matou Jesus. Esse é o movimento que acontece geralmente quando a gente revela essa consciência de Cristo em nós. Quando a gente mostra para os outros o que Cristo mostrou para nós, se Cristo habita em nós, nós tiramos a máscara e falamos a verdade de Jesus e a verdade de Deus, normalmente a humanidade rejeita essa verdade, critica essa verdade e crucifica essa verdade. O que aconteceu com Jesus? Jesus é Deus tirando a máscara e logo em seguida alguém colocou, pode pôr de novo, porque a gente não gostou do que a gente viu. A gente queria ter visto um outro tipo de Deus. A gente queria ter visto um tipo de Deus que nos libertasse do domínio romano. E você, Jesus, não fez isso. Então, cobre de novo. Coloca o véu de novo. E Jesus revela a Deus, Jesus tira essa máscara, ele traz a verdade, quem é Deus, para um propósito. Esse propósito, eu não estou falando da minha cabeça, que eu não estou inventando. Está lá em Efésios, como a gente acabou de ler, está em Romanos, está em Colossenses. Paulo diz que é para que tenhamos paz com Deus, a reconciliação de todas as coisas. Então Jesus tira o véu, ele mostra quem é Deus, para que nós tenhamos acesso a Deus. Isso aqui está no Efésios capítulo 2, que a gente leu. Agora nós temos paz com Deus e temos acesso ao Pai. Essa paz com Deus, esse shalom com Deus, essa paz, esse livre acesso é o alvo e o propósito da revelação de Jesus. Então Jesus tira a máscara de Deus, Jesus tira o véu de Deus, para que a gente tenha comunhão com o Pai. Isso está lá em João 17 também. Na oração sacerdotal, Jesus faz uma oração a Deus dizendo assim, Deus, que eles sejam um comigo, assim como eu sou um contigo, que nós sejamos um neles, que eles estejam plenamente unidos a nós. Para que Jesus tirou a máscara de Deus nesse sentido, né? Por que Jesus é a revelação de Deus? Para que nós tivéssemos unidade, união e comunhão com o próprio Deus. E aí Jesus vai dizer que eles sejam um entre eles, que eles estejam plenamente unidos entre eles, que o Lucas, a Larissa, o Nino, todo mundo dessa comunidade aqui, todo mundo que está aí assistindo, que eles sejam um entre eles e juntos sejam um comigo, para que então o mundo creia e para que a reconciliação de todas as coisas aconteça. É a comunhão que vai promover no mundo a reconciliação do mundo com Deus. É a minha comunhão contigo, é quando nós fomos plenamente unidos que o mundo vai conhecer quem é Deus. Então Jesus revela Deus para se unir a nós, para que nós, unidos uns aos outros, revelemos Deus ao próximo.
para que essa expansão da consciência de Deus aconteça e que cada vez mais o eu se transforme em nós. Vamos terminar com a leitura de 1 de João, capítulo 1, a partir do versículo 5. Eu trouxe aqui um outro marca-páginas, uma outra máscara. Ah, moleque! Outro marca-páginas. Nós vamos ler 1 de João, capítulo 1, a partir do versículo 5. Na minha Bíblia, 1 de João é meio solto. Então aqui está 1 de João. A gente vai ler 1 de João, capítulo 1, a partir do versículo 5. Falei pra você, a gente tá ao redor da mesa aqui, a gente tá conversando, tá todo mundo num ambiente informal, então eu vou ler na minha Bíblia rasgada mesmo. 1 de João, capítulo 1, a partir do versículo 5. Presta atenção nesse texto, porque esse texto resume tudo isso que a gente está conversando. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, presta atenção à palavra comunhão. Se nós afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade, a aletheia. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Olha esse versículo. O que é enganar? É mentir. Se afirmamos que estamos sem pecados, nós estamos mentindo uns para os outros e a verdade não está em nós. A aletheia, o revelar, o tirar da máscara não permanece em nós. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Vamos parar por aqui a leitura? Tá escurecendo, olha que legal, é diferente. Eu estou gravando aqui no fim de tarde, o culto é gravado, já falei para vocês que o culto é gravado e está começando a escurecer, então já está na hora da gente parar. Olha que interessante esse texto. Esse texto faz um paralelo. Ele diz que Deus, ele coloca algumas coisas de um lado. Deus está do lado da luz, porque ele não é trevas. E se nós andarmos na luz, a verdade permanece em nós. A verdade é a aletheia. A aletheia é revelar, é tirar o véu. E aí isso tem a ver com a comunhão. Se nós afirmamos que nós temos comunhão com Deus, nós precisamos andar na verdade e não mentir. E o que é esse mentir nesse texto? Nesse texto, mentir é afirmar que está sem pecado. Se nós afirmamos que não temos pecado, nós caímos da verdade, abandonamos a verdade e nós saímos da luz para as trevas. Nós deixamos de estar com Deus e passamos a estar numa terra sem Deus. Por isso, quando eu digo que eu sou santo, quando eu acho que eu sou bom, quando eu esqueço que eu sou tão pecador quanto qualquer um que eu acho que é pecador, ou aqueles que eu chamo de pecadores, se eu não tiver esse entendimento e construir um muro, uma barreira de inimizade entre mim, que acho que sou santo, e o outro que eu acho que é pecador, eu estou andando nas trevas, eu estou andando na mentira, eu estou andando na ocultação de pecados. A ocultação de pecados é o oposto da vida de Deus, é o oposto da luz, é o oposto da verdade. Então, nosso texto de Efésios 4:25 nós devemos abandonar a mentira e falar a verdade. Por quê? Porque nós somos membros e partes de um só corpo. E sendo partes de um só corpo, nós devemos andar na luz. E andar na luz, nesse caso, é confissão de pecados. Se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel para nos perdoar, não para nos acusar. Deus não é o acusador é o outro, é o diabo. Deus é o perdoador, é o agraciador. Deus é um Deus de graça, de misericórdia e de bondade. Portanto, se nós andamos com Deus e andamos na luz, ao confessarmos os pecados uns aos outros, nós devemos transmitir ao outro graça, amor, perdão, misericórdia, compaixão, como nós aprendemos de Deus. Ter comunhão com Deus é ter comunhão uns com os outros. Andar na verdade é tirar o véu, confessar pecados uns aos outros, para que nós possamos perdoar uns aos outros e viver em comunhão e em unidade. Amarramos tudo? Conseguimos fechar aqui? Eu estou mais ou menos na marca que eu disse que eu ia parar, em torno de 45 minutos. Então eu queria fechar essa reflexão de hoje com um desafio prático.
O desafio prático é o mesmo. Como nós podemos aprofundar a nossa relação, aprofundar a nossa comunhão, tirar as máscaras, tirar o véu ainda nesse tempo online? Porque no online é muito mais fácil ocultar pecados e esconder a nossa vida. Essa é a minha grande preocupação como pastor dessa comunidade. A gente está num culto online aqui, gente, mas eu não estou pregando para a internet. Eu não prego para a internet, eu não prego para pessoas desconhecidas. Se você não faz parte da nossa comunidade e está aqui assistindo, você é muito bem-vindo. Se você é de outra cidade, de outra região, você é muito bem-vindo. Mas a minha mensagem aqui é uma mensagem pastoral para pessoas da Igreja Batista Central de Itu. Então eu tô fazendo uma mensagem que é um conselho pastoral bíblico para a nossa igreja. Enquanto Igreja Batista Central de Itu, nós não podemos deixar que o mundo online, o mundo virtual, faça de nós mentirosos e que a gente fique escondendo um do outro o que a gente quiser esconder. Eu só mostro no online aquilo que eu quiser mostrar. E eu escondo os defeitos, escondo as minhas rugas, eu passo um Photoshop. Então, isso não pode ter na nossa comunidade. Nós não podemos permitir a mentira no nosso meio. E se nós estamos em época de distanciamento social e se o online é propício para colocar máscaras, vamos fazer o ambiente online ser um ambiente cada vez mais verdadeiro. Vamos fazer dos nossos grupos de WhatsApp, das nossas conversas nos pequenos grupos, nos PGs. Vamos tirar as máscaras. Vamos usar as ferramentas virtuais para andar na luz e na verdade. Não vamos deixar as trevas entrarem no nosso meio. Vamos tirar as máscaras, ainda que estejamos online. Então, quando você estiver numa conversa de WhatsApp, quando você estiver num pequeno grupo, numa chamada de vídeo, quando você, ao longo dessa semana, sentir um desejo de ligar para alguém, de procurar alguém, de mandar um áudio, seja verdadeiro. Fala a verdade. Gente, vamos falar a verdade uns para os outros. Eu preciso falar a verdade para vocês. Eu sou um porta-voz da esperança, mas eu tenho medo. Eu sou um porta-voz do otimismo, mas eu tenho inseguranças a respeito do futuro. Eu não sei como vai ficar a nossa igreja daqui para frente. Eu não sei se a gente vai ter condições financeiras de continuar aberto. É assustador. É algo que nos deixa ansioso. Então a gente precisa tirar essas máscaras. A vida aqui em casa não é perfeita. Nosso casamento aqui, a gente está em quarentena, está em confinamento. A gente não é só alegria o tempo todo, não. A vida verdadeira é assim. Não adianta a gente colocar véu e máscara um diante dos outros. Se eu for avaliar na Igreja Batista Central a quantidade de pessoas que procuram ajuda pastoral para problemas conjugais, problemas com os filhos, eu acho que a nossa igreja é uma igreja perfeita. Ou então a gente está usando máscara demais. Porque, olha, pouquíssima gente me procurou até hoje com problemas conjugais, procurou com problemas de criação de filhos, problemas relacionais, problemas de estar criando dentro de si raiva e ranço em relação a outra pessoa dentro da igreja. Pouca gente me procura. Então, a gente está se escondendo por quê? A gente está se protegendo do quê? Se nós confessarmos os nossos pecados, se nós tirarmos as máscaras uns diante dos outros, nós, representantes de Deus, em nome de Jesus, somos fiéis para perdoar, porque Deus nos ensinou a perdoar. Então, vamos tirar a máscara, vamos ser mais verdadeiro. É essa a mensagem que eu queria deixar aqui para a gente refletir essa semana. Alguns avisos rápidos. Finanças. Pessoal, os nossos compromissos financeiros continuam. Existe uma possibilidade de negociar o aluguel, mas nós temos uma responsabilidade financeira com o aluguel. Não é porque existe a possibilidade de negociar o aluguel que a gente vai deixar de contribuir. Então, nós queremos incentivar você. A contribuição é uma responsabilidade nossa. Então, se você continua tendo condições de contribuir, contribua. Mas faça conforme o Espírito Santo colocar no seu coração, com alegria e não por obrigação. Eu estou aqui te incentivando a contribuição, a generosidade, porque a nossa igreja precisa disso nesse momento. Agora, faça isso com alegria, não por obrigação. Se o Espírito Santo estiver dizendo para você qualquer outro tipo de coisa, respeite o Espírito Santo. Nós aqui precisamos ser verdadeiros uns com os outros. Eu fico muito preocupado da gente não conseguir pagar os boletos e ficar devendo. Eu fico muito preocupado com isso. Mas ao mesmo tempo eu fico muito preocupado com você e com a tua saúde financeira familiar, com a tua casa, com como que estão as finanças aí na tua casa. Então, faça aquilo que o Espírito Santo disser para você fazer. E se a nossa igreja não tiver condições de pagar os boletos, a gente vai correr atrás de tomar as providências e tomar as decisões necessárias para que a gente não fique devendo para ninguém.
Vamos ser honestos aqui em relação às finanças da igreja, em relação às finanças da nossa casa também. Honestidade. Se tiver condição de contribuir, contribua. Se não tiver, tudo bem, conversa com a gente, conversa com o tesoureiro, fala com ele, pelo menos para a gente saber que a nossa comunidade está engajada e está conectada. É muito importante quando você diz assim, olha, esse mês eu não vou contribuir, as coisas apertaram aqui. Porque é importante você dizer, esse mês eu preciso de ajuda. E a gente pode criar uma rede de pessoas para te ajudar também. Então, comunidade é isso. Você não tem um compromisso apenas com o aluguel do prédio da igreja. A igreja também tem um compromisso com as suas finanças. Então, conversa, fala, tira a máscara. Vamos conversar sobre isso. Se tiver difícil para todo mundo, tá difícil para todo mundo. E aí a gente vai resolver. A gente tem que dar um jeito nisso. Segundo aviso. Tem gente que está numa situação muito, muito difícil. Tem gente que mora em situação de rua, tem gente que perdeu emprego, tem gente que está com dificuldade de colocar comida na mesa de casa. E nós, como igreja, somos os porta-vozes da esperança de Deus para o mundo. Então nós não podemos ficar em silêncio nesse momento. O Anderson ficou responsável por essa campanha Central Social. Você fala com o Anderson, ele vai dar um jeito, ele vai conversar com o pessoal da equipe do Cura Comunidade, da ONG Corvos, da Igreja DNA, da Igreja de Cristo. São várias igrejas e várias ONGs reunidas. A gente vai dar um jeito de pegar essa doação que você quer fazer, doar uma roupa, doar uma cesta básica, doar uma caixa de leite, doar uma lata de óleo. Nem tem mais lata de óleo, mas 1 litro de óleo. O que você quiser doar. Para a gente que precisa. A gente precisa ser sal da terra e luz do mundo nesse sentido. Nós estamos aqui para representar um Deus que é cuidador de pessoas. Então fala com o Anderson, faça uma doação. Olha aí no teu guarda-roupa, será que não tem nada para doar? Ah, mas eu já doei semana passada. Olha de novo, faz um aperto, doa um pouco mais. Tô parecendo aquele pessoal do Criança Esperança aqui, mas é verdade, gente. A solidariedade precisa brotar em tempos de escassez. A generosidade precisa nascer em tempos difíceis, porque a igreja é quem vai dizer para o mundo: tenha esperança, Deus não se esqueceu de você. Mais um aviso, terceiro aviso, a gente vai para uma live agora. Eu acho que eu estou esquecendo algum aviso. Bom, os pequenos grupos, né? A gente já falei aqui a mensagem toda. Participe de um pequeno grupo, se envolva. Se você quiser participar dos grupos de WhatsApp ou dos pequenos grupos, também tem esse número aqui na tela. Esse grupo é da nossa conexão. Vai conversar com você, vai te dar as boas-vindas e vai te conectar a um pequeno grupo. E a gente vai fazendo essa conexão aí. Lembrando que durante o nosso distanciamento social, a gente abriu uma exceção para que você participe de todos os grupos. Então tem grupo terça, quarta, quinta e sábado. Se você quiser estudo bíblico quase todo dia, você pode escolher um grupo e participar. Quase todo dia tem grupo para a gente estudar a Bíblia e partilhar da vida juntos. Eu vou acrescentar um aviso aqui. Eu estou à sua disposição. Eu sou pastor da Igreja Batista Central de Itu e estou aqui para cuidar de você. Então, se você quiser desabafar, quiser conversar, quiser aconselhamento pastoral, o meu aconselhamento não é ditar regras, tá? Quem já fez aconselhamento comigo aqui na igreja sabe disso. O meu estilo de aconselhamento não é ditar regras para você. É ajudar você a refletir sobre as suas decisões fundamentado na Bíblia. Então nós vamos refletir juntos para que você decida mais biblicamente. Eu não vou dizer para você o que você deve fazer ou deixar de fazer. Então, aconselhamento pastoral não é para... Eu não sou o seu guru. Eu não estou aqui para dizer o que você deve deixar de fazer ou deixar de fazer. É para te ouvir, para ouvir o teu desabafo, para te aliviar, para te consolar, para te confortar. Então, estou aqui também. Caso você precise, a gente pode agendar um horário, pode fazer isso via chamada de vídeo, via chamada telefônica, a gente dá um jeito. Eu estou aqui para vocês, estou aqui para isso, para servir a nossa comunidade. E o último aviso, essa live que a gente vai agora é para eu te encontrar, para a gente conversar, para a gente interagir, para eu ouvir de você o que você quiser dizer, o que você quiser falar, como foi sua semana, o que você acha sobre toda essa reflexão, o que você acha sobre tudo isso que tem acontecido ao nosso redor, ao nosso mundo, como é que a gente vai conectar isso aqui que a gente falou com tudo que a gente está vivendo e está acontecendo agora. Então vamos lá para a live, a gente conversa um pouco mais. E para você que não vai na live, eu desejo a você uma ótima semana e que você tire as máscaras. Fale aí com as pessoas que estão com você em casa, com as pessoas do seu trabalho, com as pessoas que você confia, com seus amigos, com aqueles que estão próximos. Vai tirando as máscaras para que Deus promova a cura dos seus medos, das suas inseguranças, para que você amadureça e abandone os seus pecados. Mas vamos então juntos essa semana abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros. Uma ótima semana a todos e a gente se vê na live daqui a pouco. E se você não for para a live, até semana que vem.